Papai querido, nessa tarde nós queremos dar continuidade naquilo que o Senhor já começou a fazer no início desse culto. E a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor nos encha, meu Deus, de paixão pela Tua presença. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor possa bombardear o nosso coração, meu Deus, com fome pela Tua presença, em nome de Jesus. Nós não queremos ser carnais, Senhor. Nós não queremos ser carnais, nós queremos ser homens e mulheres espirituais, que irão discernir e que irão entender aquilo que vem do alto. Papai, que Ele toca nos Teus filhos essa tarde, em nome de Jesus. Nos traz uma palavra do alto. Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração, porque nós queremos compreender, nós queremos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tudo aquilo que nós iremos aprender. Papai querido, o Senhor tem liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a falar com o Espírito Santo nessa tarde. Desligue o seu aparelho celular, esqueça a pessoa que está do seu lado e vai conversando com o Espírito Santo. Vai conversando com Ele nessa tarde. Talvez você está aqui e não sabe quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. Aleluia. Ele é 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia na verdade do Evangelho. Então fale para Ele: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está nesse lugar, por isso me leva a um lugar mais profundo de intimidade e de revelação na Tua presença. Peça para Ele nessa tarde: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência contigo hoje. Diga isso para Ele: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência contigo nessa tarde. Eu não quero sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Diga isso. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Você vai se calar um tempo. Deixa o Senhor falar com você no nome de Jesus. Você vai só escutar. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós nessa tarde. Você tem liberdade nesse lugar. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas em nome de Jesus. Bem baixinho. Deixa Ele queimar no seu coração. Perca o controle nessa tarde. Peça para Ele uma experiência nova. Se você tem algum pedido, esse é o momento de você pedir. Se você tem alguma súplica, se você tem alguma petição, peça a Ele. O Senhor tem liberdade nesse lugar, doce Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor coloque fogo nos nossos pés. Eu oro para que o Senhor coloque fogo nas nossas mãos. Eu oro para que o Senhor coloque fogo no nosso coração, Senhor. Nós não queremos nos comportar, meu Deus, formalmente legal. Nós queremos perder o controle, Senhor, da nossa vida diante do Senhor. E eu oro para que, meu Deus, cada adolescente nesse lugar tenha uma experiência que marque a sua adolescência. Tenha uma experiência que marque a sua caminhada.
Espírito Santo, nós te pedimos, sopra o teu pneuma nesse lugar, sopra o teu rioche nesse lugar. Senhor, nós estamos tão apáticos, mas tão sem expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. Meu Deus, que nós não reagimos diante da tua presença. Senhor, nós não queremos tratar o teu Espírito apenas como uma força que vem do alto, mas como uma pessoa que é palpável, mas como uma pessoa que está na nossa frente, não só na nossa frente, mas dentro de nós, porque por meio do teu Espírito nós falamos com Deus. Senhor, ativa o nosso espírito nessa tarde. Senhor, coloca, externa aquilo que está aqui dentro. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar que nós não seremos mais o mesmo, por meio de uma revelação, meu Deus, daquilo que há 2000 anos atrás alterou completamente a história, marcou o tempo. Senhor, aquilo que de fato tem poder. Nós cremos no poder do teu Evangelho, nós cremos no poder do teu Evangelho, e Jesus, a tua palavra afirma que aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. A tua palavra também nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim agora. E Jesus, nós não podemos ver, mas podemos sentir. E Senhor, no nome de Jesus, nos desperta para um novo tempo, Senhor. Nos desperta para um novo tempo em nome de Jesus. Nos desperta para um novo tempo, Espírito Santo. Nos desperta para um novo tempo. Senhor, no nome de Jesus, nos desperta para um novo tempo. E se você crê, diga amém. Eu não sei com quanta expectativa você veio para esse lugar, mas enquanto eu orava em prol dessa mensagem, eu tive o mesmo sentimento que eu tive o culto passado, de que Deus, Ele queria nos esticar. E eu compreendo uma coisa, no decorrer da minha caminhada com Jesus, que todos os dias eu busco algo, eu luto por algo. E aquilo que eu luto é ser parecido com Jesus, porque o pecado, ele vai removendo essa imagem, vai apagando aquilo que nós estamos construindo durante o nosso dia a dia, orando, jejuando, lendo a Bíblia. E o nosso objetivo de vida é ser parecido com Jesus. O seu objetivo de vida precisa ser parecido com Jesus. E a palavra de Deus, ela nos promete algo, que o Senhor não nos deixaria órfãos. Lá em João 14, ele vai falar sobre o dia da sua ascensão, e que ele precisaria ir, Jesus dizendo para os discípulos, mas que o outro precisaria vir, e esse outro se chama Espírito Santo, o Espírito da promessa que o mundo não pode receber. E eu tenho me incomodado nesses últimos dias, porque nós não temos reagido diante dessa pessoa. Nós usamos o Espírito Santo para se mover em cura, para se mover em palavra de sabedoria, oração e línguas. Nós usamos o Espírito Santo para alguns benefícios, mas esquecemos de usufruir do Espírito Santo para uma vida de relacionamento diário, para uma vida de relacionamento com Ele. E há mais ou menos 4 semanas atrás eu falei sobre o Espírito Santo, que Ele é a promessa do Pai e que Ele é uma pessoa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o Espírito Santo é uma pessoa. Toca nessa pessoa que está do seu lado aí, toca nela. Você consegue sentir? Você consegue palpar essa pessoa? O Espírito Santo é assim. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. E a Bíblia fala sobre um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre um relacionamento com essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Não é que ele seja menor. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E a minha oração nessa tarde é para que eu e você tenhamos uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta hoje: qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Porque a sua experiência com o Espírito Santo não está relacionada ao ambiente, está relacionada ao seu coração e com quanta intencionalidade você busca essa presença. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa tarde.
A Bíblia fala que existe muito mais. A Bíblia fala que existe muito mais. A Bíblia fala em Lucas que se eu quero o Espírito, eu preciso pedir. E não é que eu não tenha, ou não seja que Ele entregou o seu Espírito por parcela. Não, não, não. Porque existem lugares que eu não acessei, existem atmosferas que eu ainda não entrei, existem ambientes que eu não experimentei. Isso está relacionado à minha incredulidade, o quanto eu quero, o quanto eu acredito que eu vou entrar nesse lugar, porque é esse ambiente que vai me transformar. É esse ambiente que vai transformar você, é esse ambiente que vai alterar você. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não encontrou apenas um Deus, você encontrou um Deus Pai, você encontrou um Deus Filho, e você encontrou um Deus Espírito. Você encontrou um Deus Pai para afirmar a sua identidade. Você encontrou um Deus Filho porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, é a pessoa que te leva ao Pai. E você tem o Espírito Santo porque Ele é o penhor. Ele é a garantia de que Jesus voltará para nos buscar, até que tudo seja consumado de fato. Porque o Evangelho completo, ele não termina na cruz, ele termina no trono. Deus governando sobre a terra, Deus governando sobre mim e sobre você. E sabe o que eu quero nessa tarde? É que você prove daquilo que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas vidas, daquilo que Ele tem de especial para fazer na sua vida, com intencionalidade. Pastor, não ore em línguas. Hoje você vai orar em línguas em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Pastor, eu não sei nem o que é palavra de conhecimento, eu nunca entreguei uma palavra para alguém. Deus vai falar nos seus ouvidos hoje. Amém? Pastor, eu nunca caí no chão, eu nunca bolei, eu nunca manifestei nada da presença do Espírito Santo. Hoje vai acontecer isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio, Ele não é feito de barro, Ele não é feito de pedra, Ele não é feito de nenhum metal. Ele é um Deus vivo, que está presente e que habita dentro de mim e dentro de você. Você sabia que você carrega a presença de Deus? Você sabia que você carrega o Espírito Santo, o Espírito da promessa? O texto é bem enfático, mesmo o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim. E sabe o que eu compreendo? Que se eu estava morto pelos meus delitos, pelo meu pecado, agora por meio de Cristo eu tenho vida. E quando o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, e quando eu entendo, e quando eu dou esse voto de fé em Cristo, agora sim eu recebo esse poder que habita em mim, e agora Ele me ressuscita de um lugar aonde eu não tinha esperança. Você carrega a vida de Deus dentro de você, porque você carrega o Espírito Santo. A Bíblia fala que um espírito alegre aformoseia o rosto, um espírito alegre aformoseia o nosso semblante. Tem jeito até para quem é feio. Diga amém. Se eu botar uma foto minha aqui antes, eita minha amiga. Quem foi que sorriu? Foi a Camila, foi? Eu vou botar uma dela aqui. O Espírito Santo, ele dá jeito até na nossa beleza. Não precisa pagar botox, essas coisas não, viu? O Espírito Santo dá um jeitinho. Olha para o crente que está do seu lado, vê se ele tem cara de crente, se ele é bonito. Olha para ele. Sabe por que ele é bonito? Porque ele tem a presença de Deus. Porque ele carrega a presença do Espírito Santo, minha amiga. Amém? E ele fala assim, não é porque é o meu pai, é porque a minha mãe. Não, não é não. Não é genética não. É presença. Tem gente que é bonita por fora, mas por dentro é um poço de ignorância. E aí, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz de uma forma tão poderosa e especial, que o nosso relacionamento, que a nossa presença vai tocar outras pessoas. Você já conheceu um feio bonito? Tipo assim, esse cara aqui é feio, mas parece que é... Mas ele é bonito, porque ele tem Jesus. Ele é um feio bonito, porque ele carrega a presença de Deus. Nós temos a presença de Deus dentro de nós. Nós somos privilegiados de carregarmos a presença. E sabe o que eu imagino? Eu imagino nós chegando no céu,
E Moisés falando assim, como é ter a presença, como é carregar a presença, porque Moisés lá em Êxodo 20, 21 e 22, Moisés, ele subiu no monte para ver Deus, mas Moisés não tinha a presença dentro, Moisés tinha a presença fora. Meu amigo, eu e você somos privilegiados, até os anjos anseiam ter o que nós temos, porque eles apenas vislumbram, mas nós carregamos dentro, nós carregamos dentro. Nós temos a presença do Espírito Santo. Eu não me impressiono com o que Jacó viveu, eu não me impressiono com o que Moisés viveu. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a vida de Estevão, lá em Atos 7, quando eu vejo ele sendo apedrejado pelas verdades que ele disse sobre nós sermos o templo e sermos a casa e a habitação do Espírito Santo, eu começo a glorificar, porque a minha geração, a sua geração, há 2000 anos atrás, um homem se entregou em um madeiro para que eu e você pudéssemos carregar essa gloriosa glória, aonde o nosso corpo humano visivelmente não tem como comportar, mas Deus deixa a sua glória, Ele morre por nós, Ele adentra um lugar onde Ele não precisaria adentrar, chamado terra, e agora Ele habita dentro do homem, Ele habita dentro de você. Você carrega a presença de Deus, você tem a presença de Deus. Você pode entender isso nessa tarde? Você consegue imaginar o Deus de todo o universo habitando em você? Por isso não tem mais desculpa. Por isso a nossa vida precisa ser crucificada. Não tem mais desculpa para caminhar de qualquer jeito, não. Porque a perfeição de Deus habita em mim. E não é que eu seja perfeito. E como diz Paulo, não é que eu já tenha obtido tudo, mas eu prossigo para o alvo. Deus está me aperfeiçoando todos os dias. Você pode dizer amém? Deus está me aperfeiçoando todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Você não está sozinho. Eu quero que essa frase ela possa fixar na sua cabeça. Ela possa fixar no seu coração. Você não está sozinho. Quando você pensar em pecar, lembre-se que você não está sozinho. Porque ninguém comete nenhum pecado na frente dos pais. Sim ou não? Quem é que se masturba na frente dos pais? Quem é que fica com alguém na frente dos pais? Quem é que mente na frente dos pais? Mente na escola, né? Pai, a prova eu tirei 10. Chegou lá, 5. Mas quem é que comete um pecado na frente dos pais? Pecado esse que te envergonha? Ninguém. Quando você estiver perto do pecado, lembre-se de que o Espírito Santo ele habita dentro de você e que Ele está vendo tudo que você está vendo. Você vai se espantar e falar assim: opa, Espírito Santo, você está aqui do meu lado. Opa, Espírito Santo, você está aqui do meu lado. As suas mensagens, o seu Instagram, aquilo que você faz, aquilo que está aqui dentro, lança fora no nome de Jesus. Seja santo, anda em santidade, porque andar em santidade vale a pena. Andar em santidade não é nos colocar em uma plataforma, não tem nada visível para os homens, mas para Deus você está plantando, você vai colher algo eterno. Você vai ser zoado na sua escola, porque você não beija na boca. E você não é gay não, fica tranquilo, viu? E nem vocês meninas, fica tranquila. Mas porque você caminha de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com o padrão desse mundo, e não de acordo com aquilo que o mundo dita para você viver. Eu me lembro como se fosse hoje na minha escola. Eu não compartilhava dessa roda, aonde os meus amigos falavam de meninas, aonde os meus amigos falavam do sexo antes do casamento, mesmo ainda não tendo alguns fundamentos bíblicos, porque eu ainda não era cristão, mas era algo que os meus pais tinham me ensinado sobre o tempo de cada coisa. Mas hoje existe muito crente compartilhando dessas mesmas rodinhas, porque não tem o Espírito Santo. Na verdade tem, mas está bem escondidinho. Porque é por meio dessa revelação de quem Jesus é, que eu começo a externar tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu começo a conhecer ainda mais, e eu começo a me aprofundar nesse nível de intimidade, aonde somente eu posso fazer por mim mesmo. Então vigia no nome de Jesus.
vigia no nome de Jesus. Porque ser crente comum é muito fácil. Ser crente comum, você pode vir para a igreja, você pode sentar nessa cadeira, você pode ceiar, você pode participar de uma célula, mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que a nossa geração, ela não pode ser normal, ela não pode ser um crente comum, ela precisa ser diferente, porque Deus está levantando avivalistas. Deus está levantando uma geração de adolescentes avivalistas, diga amém. Deus está levantando uma geração de avivalistas. Olha o que o texto de João 14, a partir do verso 15, nos ensina. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem ama Deus, levanta a mão. Pronto, fecha, abaixa a mão. A Bíblia fala que se eu amo a Deus, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Primeira coisa, Deus requer de nós uma vida em obediência. E essa vida em obediência não é só a lei, mas toda a palavra, toda a Bíblia, de cabo a rabo, você precisa obedecer ao Senhor. E essa obediência vai requerer de você um preço muito alto. Você vai precisar deixar a sua vida ser crucificada de fato, para agora viver para a vontade do Pai. E o texto continua: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Volta lá. Os meus mandamentos, próximo. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro, repita comigo, outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Que notícia boa. Quem é esse outro conselheiro? Quem é essa outra pessoa? O Espírito Santo. Interessante que ele usa a palavra outro. Ou seja, ele está dizendo assim: eu enviarei outro do mesmo tipo. Eu não vou, mas eu vou enviar outro. Eu não vou estar, mas outro virá. E o texto continua dizendo: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Diga comigo, se cumpriu. Diga, se cumpriu. Ele está dentro de você agora. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Você tem um Espírito, amém? Você carrega o Espírito Santo. Você tem uma alma e você tem um corpo. Esse corpo vai soprar quando você for para a glória, meu amigo. Vai voltar para o pó. Mas o seu Espírito é aquilo que vai permanecer até que o Senhor, de fato, se cumpra todas as coisas. Até que Ele volte. Você vai descansar quando for. E se Jesus não volta antes, que a minha oração é para que Ele volte. Mas eu quero te dizer uma coisa: ame o Senhor com tudo que você tem nesse tempo. Se relacione com o Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus capítulo 28, lá para o verso 20, diz assim, ó: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está comigo. Quem já se sentiu sozinho? Levanta a mão. Quem já se sentiu sozinho? Qual é o sentimento de se sentir sozinho? Como é se sentir sozinho? A nossa mente, ela começa a viajar em tantas outras coisas. A gente começa a se questionar o porquê que eu estou na terra, o porquê que o meu nome é Caio, o porquê que meu nome é Bianca, o porquê que meu nome é Camila. E aquela crise existencial. E muitas coisas acontecem, ou de fato um sentimento de se sentir rejeitado, porque caminha só, porque está só, porque ninguém ligou para mim, porque ninguém me ama. Mas sabe por que nós sentimos isso? Ou sentíamos com mais evidência? Porque ainda não tínhamos essa pessoa chamada Espírito Santo. Porque é Ele que vai preencher todas as lacunas da minha alma. É Ele que vai selar, é Ele que vai afirmar a minha identidade. Pastor, mas depois de crente eu já senti. Você está vulnerável a isso. Agora, você tem um manual, você tem uma Bíblia que te guia nessas verdades, e você vive por ela, e a Bíblia fala que eu vivo por fé e não por vista. Amém? Eu vivo por fé. Quem tem fé? Todos vocês têm fé, todos nós temos fé. Os dias maus vão vir, mas a Bíblia é o meu manual, é o meu guia prático. É essa palavra que vai me sustentar, e é por isso que eu preciso conhecê-la, para que eu não entre em uma crise de identidade, para que eu não entre em uma crise existencial, para que eu permaneça amando o Senhor, independente da situação que eu estou passando. Nós precisamos amar o Espírito Santo. João 14, 26, olha o que o texto fala. João 14, 26, mas o advogado,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. É Ele que vai te guiar. Amém? Ele é o árbitro na sua vida. Não ande segundo os seus conselhos, ande segundo a vontade de Deus. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que Deus tem para a sua vida. Gente, vamos lá. É tão difícil discernir a voz de Deus. A Bíblia fala que eu preciso conhecer a mente do Senhor. A Bíblia fala sobre andar no Espírito. E eu só vou conseguir entender que essa voz é de Deus quando eu me relacionar com Deus. Se relacione com o Espírito Santo. Quem é que conhece a voz do amigo aqui? Pronto. Quem é que conhece a voz do amigo Espírito Santo? Quando você recebe uma ligação de um outro número, que é um seu amigo, ou seu pai ou sua mãe, você logo consegue discernir a voz. Sabe por que não conseguimos discernir a voz do Espírito Santo? Porque ele ainda não é o nosso amigo, ele ainda não é tão íntimo que nós não conseguimos ainda discernir a sua voz. Cadê? Porque a intimidade com Deus, ela não é medida por culto. Ela não é medida por quanto você é presente na célula. A intimidade com Deus, ela é medida pelo quanto você é presente no lugar de intimidade. Você pode ser um grande ativista do evangelho, da célula, das programações. Você pode lutar, militar por tudo isso. Você pode participar de tudo. Mas, meu amigo, se você não for moldado pela presença de Deus, isso não te faz uma pessoa íntima de Deus. Se você não é íntimo do Espírito Santo, isso não te faz de você uma menina e um menino de Deus. Nós precisamos dessa intimidade, amém? Deus quer nos levar para esse lugar de intimidade. Deus quer nos levar para esse lugar de intimidade. Nós não estamos só. Amém? Pastor, bateu a... Eu quero pecar. Você não está sozinho não, você não vai pecar não. Pastor, eu quero estourar aqui com minha mãe. Você não está sozinho não, você não vai pecar, porque você carrega o Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Salmos: irei-vos, mas não pequei-vos. Você carrega a presença de Deus, amém? Então no nome de Jesus, você não está só. Todas as vezes que o diabo dizer que você está só, repreenda isso em nome de Jesus. Você primeiro tem o Espírito Santo. Segundo, você tem a sua família. Ah, mas eu não posso contar com minha família. Você tem o seu líder, você tem o seu supervisor, você tem o seu pastor, você tem uma igreja para pertencer. Você não está só. Primeira coisa, será que o problema sou eu? Será que o problema sou eu? Porque quando a gente está em crise, a gente começa a ver problema em tudo. A gente começa a observar tudo. E às vezes o problema não é na pessoa que te respondeu do jeito que você não queria. Não é. Porque o problema está em você. Deixa o Espírito Santo tratar. Deixa o Espírito Santo começar a preencher aquilo que precisa ser preenchido. Olhe por uma experiência nova. Se firme nessas verdades que vão alterar completamente a sua vida. Diga amém. Então você não está só. Primeira coisa que eu aprendo. Segunda coisa que eu aprendo: não seja carnal. Não seja carnal. E olha o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Presta atenção, nós recebemos o Espírito Santo por meio da graça de Deus. É aquilo que eu não merecia, mas agora eu tenho. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10, eu sou o que sou por causa da graça, porque eu era perseguidor. Eu perseguia os cristãos, mas agora eu fui encontrado por Ele. Atos capítulo 9, Paulo tem uma revelação de quem Jesus é e ele muda completamente a sua vida. Então, por causa da graça, você tem o Espírito Santo. Não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, mas é porque Ele se fez oferta pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos carregar essa arma poderosa que vai me ajudar a vencer o pecado. Quem pode dizer amém? Coloca o texto, o 13, 1 Coríntios 2, 12.
pois também todos nós fomos batizados por um só Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pode passar. Primeiro Coríntios 2, 12. 2. Capítulo 2, verso 12. Pronto. Nós, porém, não recebemos o mesmo Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Próximo. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Meu amigo, se nós não abrirmos a nossa mente para entender aquilo que Deus quer fazer, nós não viveremos a sua verdade, nós não obedeceremos a sua palavra, porque tem coisas que Deus vai te pedir que não é pecado, mas é pecado para você, porque Ele te pediu, e se você não obedecer, se torna pecado. Já aconteceu com você? É pecado assistir na Netflix algum filme, alguma série? Mas se Ele te pedir e você não obedecer, é o quê? Pecado. Ok? Então o caminho da obediência a Deus, ele não se limita somente naquilo que a Bíblia, ela nos deixa como mandamento, porque vai exceder muito mais que isso aqui. Tem 66 livros, mas tem coisas que os apóstolos vão falar assim, olha, não coloquei, não deu para escrever. Tem coisas que Deus vai te pedir, meu amigo, que vai ser pecado, mesmo que a Bíblia não diga que é pecado, porque aqui não vai ter Instagram, o nome Instagram, não use Instagram porque é pecado, não. Mas se aquilo te faz pecar, você precisa deixar por amor a Deus. Ser sensível à voz do Espírito Santo vai te levar a viver coisas grandes, a sair do comum. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e nós temos uma geração que ela busca muito conhecimento, ou talvez muita informação. E essa é a geração que mais estuda teologia. Sim ou não? E por estudar teologia, nós estamos com as nossas igrejas cheias de pessoas frias. Porque são pessoas que estudam mais teologia, mas conhecem pouco de Deus. Porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. E não é errado estudar teologia, mas se o seu conhecimento ele não for aquecido, ele não for avivado, ele não for preenchido com o poder do Espírito Santo, para que você escute Ele, tudo aquilo que você está consumindo não vai trazer para você uma vida eterna. Por isso vigia no nome de Jesus. Vai ser bom de teologia, mas muito mais em intimidade com o Espírito Santo, em relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você vai viver uma vida no Espírito. Você vai andar no Espírito. Você vai viver de acordo com a vontade do Pai. Então no nome de Jesus, aprenda a discernir. Aprenda a escutar a voz de Deus. Aprenda a saber quando é Deus que está falando. Você carrega o Espírito Santo e Ele vai apontar, Ele vai pontuar. Olha, isso aqui não é bom não. Já aconteceu com você de você estar diante de uma situação e você falar assim, rapaz, eu estou incomodado com isso aqui. Parece que esse negócio aqui parece ser certo, mas não é certo. Isso não é você porque você é bom, não. É o Espírito Santo que habita dentro de você. E aí você recebeu um convite para ir na casa do varão. E aí você falou assim, rapaz, mas parece que é cilado esse negócio, né? Não sei se eu vou. Aí ele, não, eu estou sozinho. Aí você, é coisa do cão. Deixa eu ficar em casa. Não é verdade? Ah, eu recebi um convite para ir no cinema. Meu amigo, cinema sozinho, com caba, naquela sala escura, vigia. Um dia, na verdade eu já falei isso várias vezes aqui no culto. Sabe por que eu amo a visão da corte? Porque ela nos protege de muitas coisas que poderíamos cair, se não tivéssemos esse entendimento. Porque a corte não é curtição, ok? A corte é proteção. E ela vai te proteger de coisas que você ingenuamente, ou não,
correria o risco de cair. Pastor, é só um abraçozinho. Aí um abraçozinho cheira o cangote. Calma. Você é feito de carne, de osso, você tem hormônios, você está na puberdade, você é adolescente, vai acontecer alguma coisa. E aí você não precisa ser espiritual demais para discernir essas coisas não, viu? Tá bom? Então vigia. Você vai namorar, diga amém. Você vai noivar, diga amém. Você vai casar. Aleluia. Mas no tempo de Deus. No tempo de Deus, que você vai discernir esse tempo, ok? Para que você viva a vontade dEle no seu casamento, para a sua família e os seus filhos que virão em nome de Jesus. Porque é uma área que temos muita dificuldade. Sim ou não? E outra coisa, a gente não vai casar com o inimigo não, a gente vai casar com o amigo. Bastou, mas é só o meu amigo. Eu era amigo da Bianca desde 10 anos de idade, estou casado com ela, e aí? Quando você vê brigando demais, desconfie, viu? E briga demais, implica muito um com o outro. Cuidado. Espere o tempo certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? E esse discernimento não é só para entender. O meu namoro não é só para entender as ciladas nessa área sexual, não. Esse discernimento é para o seu ministério. Esse discernimento é para o seu trabalho. Esse discernimento é para a sua vida. Amém? Se você aprender a discernir o tempo de Deus para todas as coisas, você vai errar menos, porque você vai consultar a Deus. O que Davi fez? Davi assume o seu reinado. Davi agora era rei. Depois de 10 anos, Davi assume o seu reinado. E naquela época havia algo chamado Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança representava a presença de Deus. E a arca era muito importante para o povo de Israel. Então Davi assume o reinado. Davi fala assim, olha, agora eu preciso buscar a arca que foi roubada pelos filisteus. Então eu vou reunir aqui chefes de 100, vou reunir todo mundo, vou reunir a galera aqui, vamos lá pegar a arca. Só que Davi esquece de um detalhe. Davi esquece de consultar a Deus. E o Espírito Santo ele não está presente só no Novo Testamento, não. Ele está presente também na Antiga Aliança, desde o princípio, lá em Gênesis. E aí Davi esquece de consultar a Deus. Davi vai buscar a arca. Você sabe dessa historinha já, né, que eu conto direto. Davi vai buscar a arca. Quando Davi está voltando, celebrando, a arca tropeça em uma pedra. Um homem chamado Uzá tenta pegar na arca. E ele é fulminado na hora, porque ela era simbólica. E ela também era poderosa, porque habitava a presença ali. E essa arca fica na casa de um homem chamado Obed-Edom. Esse homem é abençoado mesmo não compactuando na mesma fé que Davi. Por 3 meses esse homem é muito abençoado, porque a presença estava ali. Davi volta triste. Davi começa a pensar. Davi agora recorre a quem? A Deus. E Deus falou assim para ele, olha Davi, lembra do que eu falei para Moisés? A arca precisa ser carregada sobre os ombros. Eu não quero que você carregue a arca de qualquer jeito, porque Davi tinha colocado a arca sobre uma carroça. E Deus fala, não é sobre carroça, é sobre os ombros. Ombro remete à responsabilidade. Deus não quer uma geração que carregue a sua presença de qualquer jeito. Deus quer uma geração que carregue a sua presença com responsabilidade. Amém? Por isso Deus te chamou nesse tempo para ser responsável. Aí agora Davi faz o que o Senhor manda, porque ele consulta a Deus. Davi volta, agora carrega a presença sobre os ombros. Em 7 passos, era 6, não lembro agora. 7, né? Em 7 passos ele celebrava, ele agradecia, oferecia sacrifícios. E agora sim a arca chega ao seu destino inicial, que era permanecer em Jerusalém. Quem pode dizer amém? Então o discernimento, ele vai te ajudar na sua caminhada espiritual, para que você não erre naquilo que Deus falou com você. Lembra do último culto? No último culto eu falei que tudo aquilo que é certo no tempo errado se torna errado. O discernimento espiritual vai te ajudar a acertar na sua caminhada cristã. Entendeu o tempo de cuidar de pessoas, entendeu o tempo de cuidar de uma célula, entendeu o tempo de entrar no ministério de louvor, entendeu o tempo de entrar no ministério da mídia, entendeu o tempo de entrar no ministério da arte, entendeu o tempo de servir. Diga amém.
Nós precisamos entender o tempo de cada coisa. Nós não nos movemos por necessidade, nós nos movemos por propósito. Todo cristão precisa ter o seu processo, o seu início da caminhada. E não estou dizendo que vai ser regra para todo mundo, porque tem gente que corresponde muito mais rápido, e Deus vai dar um chute, meu amigo, para que você flua naquilo que Ele tem para a sua vida. Mas tem gente que procrastina, tem gente que se sente incapaz, tem gente que fala que não dá conta, e vai, e aí pega um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e a vida começa a capelengar. Não, corresponda. Existem processos mais rápidos, mas existem processos mais lentos. Isso não é por causa de Deus, é por causa de você. Ah, mas, ô Senhor, eu quero tanto sair da Ágape, porque, meu Deus, eu estou lá há 5 anos e nunca me deram uma oportunidade. No nome de Jesus, se posicione, porque nós não precisamos de um púlpito para falar de Jesus. Nós não precisamos de uma oportunidade, porque nós já temos a oportunidade. Como diz John Wesley, a praça é o meu público, é o meu palco, né? Isso que ele fala mais ou menos assim. A praça, as praças, as ruas é o seu púlpito. As pessoas que você tem acesso, você pode pregar o evangelho para essas pessoas. Diga amém. E vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Diga amém. E por último, ande no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. Coloca para mim em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Queria convidar o ministério de louvor, porque hoje nós vamos orar por vocês tudinho. Como diz o bem maranhense, tudinho, tudinho mesmo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Olha o que o texto fala. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Diga amém. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Imagine só, o seu espírito com a sua carne disputando um fight aí pesado, disputando uma briga pesada. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Diga para a pessoa que está do seu lado, quem vai vencer é quem você alimenta. Quem você está alimentando mais? Pergunte para ela, seja profeta na vida dela, quem você está alimentando nesse tempo? Agora olha para cá, eu quero te dar a oportunidade de fazer diferente nessa tarde. Eu não quero que você seja normal diante da glória. Eu sei que você carrega a presença, mas existe uma presença da comunidade, existe uma presença da igreja quando se reúne, existe um ambiente profético, uma atmosfera profética, e eu quero te dizer algo. Deus vai derramar uma porção sobre você, para que você consiga vencer as suas limitações nesse tempo. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, porque você é criação de Deus.